Olá, você que está nos assistindo em casa, estamos chegando com o Cara a Cara com BG. Todos os sábados nos encontraremos aqui na tela da Band, com reprise aos domingos. Será um programa que vai resgatar personalidades e histórias do nosso Rio Grande do Norte. Nesse primeiro programa, temos a satisfação de ter como convidado o empresário Abelírio Rocha, mais conhecido como Bira Rocha. Bira, seja bem-vindo, satisfação. A satisfação é imensa minha em saber que estou sendo aquele que vai inaugurar o seu programa. Bira, você foi secretário por 2 vezes do Estado, foi secretário de Agricultura no governo de Geraldo Mello, secretário de Planejamento do governo Garibaldi, foi secretário nacional de Irrigação de Recursos Hídricos no governo Itamar Franco, foi presidente da Fierne por 2 oportunidades, foi vice-presidente da CNI. Ficou conhecido desde jovem como uma personalidade forte, com opiniões fortes e se envolveu durante sua vida em várias polêmicas. Quero começar pelo período da Fierne. O que foi que aconteceu? Você teve 2 mandatos muito bem avaliados pelos seus pares, diretoria e pela sociedade. Levou a Fierne a um patamar de participação na sociedade incrível. O que foi que aconteceu que você não conseguiu fazer seu sucessor? Mas sinceramente, de forma rápida, não havia interesse dos políticos que eu continuasse na Fierne. Parte desse político foi comandado pela ex-governadora Vilma de Faria. E ela conseguiu fazer um envolvimento já da Justiça na época, para que 11 fosse menor do que 10 e que cheque sem fundo valesse. E a Justiça, na pessoa da juíza, decretou isso. Como é 11, vale menos do que 10? Porque e o que é que tem a ver cheque na sem eleição fundo? nós tivemos 11 votos e a oposição teve 10. Mesmo E os 10 assim, venceram. E os 10 venceram, 11 foi menos do que 10. E isso, na época, inclusive, houveram acusações graves, que houve tendência judicial na eleição? Houve tendência judicial, essa tendência judicial caiu na mão de desembargadores que hoje estão caçados por corrupção e aposentados. E o que é que tem a ver o cheque sem fundo com esse processo eleitoral? Você só podia votar quem tivesse em dia com as mensalidades da Fierne, do sindicato que representava. E um dos presidentes do sindicato pagou com cheque sem fundo. E aí não podia votar. Então, quer dizer, pagou a anuidade com cheque sem fundo, o cheque voltou, e ele voltou? Ele votou, ele não votou. Por decisão judicial. Por decisão judicial mandou que ele votasse. Então, e aí foi um processo mais polêmico da história da federação. Inclusive, ela marcou o dia e a hora da posse dele sem eu estar ainda como presidente. Ficou famoso isso, 11 menos que 10. Eu achei que ali deveria encerrar o caso. Eu acho que a contribuição que eu tinha ter dado na Fierne eu fiz. A Fierne é uma ONG. Eu dei representatividade a ela e com peso, criticando a política econômica de qualquer governo que entrou. Ela não foi a mais criticada por mim, antes dela, muito criticada por mim foi Garibaldi, e foi Fernando Freire, mas ela se sentia dona do mundo. E achou que a Fierne ia prejudicar ela, quando eu queria colaborar. Fala ela, o senhor se refere à ex-governadora Vilma? A ex-governadora Vilma, perfeitamente. Então, esse foi a verdade dos fatos. E acho que a Fierne, nesse meu tempo, concilia os interesses de quem a dirige com os interesses governamentais. E não era isso que a Fierne foi feita para isso. Há muitos anos, pelo menos nos últimos 15 anos, o senhor tem feito acusações pesadas, fortes, de que o Estado está sem representatividade empresarial nos seus segmentos, nas suas federações e associações. Por que o senhor tem dito e reafirmado isto? Porque as pessoas, quando sentam naquela cadeira, ou nas cadeiras, pelo menos ultimamente, têm tirado muito mais proveito para si e para os que o rodeiam na diretoria, do que para a coletividade. Você precisa entender que a última fábrica inaugurada no Rio Grande do Norte foi há 14 anos. Você precisa entender que a Fierne bancou, eu já fui atrás desse recurso, o projeto do Polo Gaisal, o projeto Natal Terceiro Milênio, o Centro Industrial Avançado, foi nós que pagamos toda a estrutura não de terreno, dos projetos. Se eu for contar aqui os projetos que a Fierne fez e ofereceu aos governos, do Centro-Oeste do Estado, do Polo Gaisal, isso é que devia ser feito. Mas não ficar poucos usufruindo da cadeira de presidente e de diretores e trabalhando para si próprio. Não é essa a finalidade da Fierne, não é essa a finalidade das
Eu diria das entidades representativas de classe. A entidade representativa de classe tem medo de enfrentar governo, tem medo de enfrentar os absurdos, às vezes, que vêm do judiciário. Absurdo e absurdo da Assembleia Legislativa. Ninguém fala. Nos acomodamos. Pois não. Você tem um discurso muito forte e você foi o secretário de Planejamento do início da gestão de Garibaldi Alves Filho como governador do estado. Você foi o secretário que teve a coragem de fazer um plano de reforma fiscal e funcional no estado, onde juntou várias companhias em uma só, né? Tem pessoas que até hoje acusam o estado de estar pesado devido a essa reforma administrativa feita no início da gestão de Garibaldi. Como é que você vê essa situação? Eu preciso ver se sintetiza e conto. Eu não queria assumir aquela cargo, Garibaldi me chamou, eu digo, mas só se for para fazer aquilo que é o certo, que é politicamente errado, ele topou. Nós fechamos 9 empresas, que representavam 25% do custeio do estado. E a época que ele assumiu, estava atrasado parte do 13º e o mês de dezembro. O governo Zé Agripino tinha deixado parte Eu dessa diria que terceira de atrasada. Vivaldo Costa. Eu diria de Vivaldo Costa. Foi o governo de Vivaldo Costa, para ser bem correto. E com isso, o estado estava muito parecido com a situação atual. Em 5 meses, quando fechamos isso, fomos de encontro ao corte no custeio dessas empresas que foram fechadas, 35%, e essas empresas fechadas deixaram de ir ao estado buscar dinheiro para se custear. Tinha a Coserno, que era um exemplo clássico, depois foi privatizada, todo ano ia aos cofres, todo mês, aos cofres do estado, pegar dinheiro para o seu custeio. A Coserno, antes de ser privatizada, o custeio dela era bancado pelo estado. Pelo estado. De uma hora para outra deixa de ser, e ela vai sendo enxugada até ser privatizada, e a partir daí, esse é um processo que demorou, a partir daí, o ICMS que ela recolhia dava para custear a polícia. Olha a inversão. Todas as empresas foi junta numa, não é bem assim. Todos os funcionários das empresas que foram fechadas ficaram como lotados em uma única empresa. A Data Norte. A Data Norte. Porque não existia uma lei. Ele dizia, por que não demitiram ele? Me dê a lei para demitir. Era proibido demitir. Lá deveria, então, ser extinta as empresas e diminuído drasticamente, através de PDV e outras coisas, esses funcionários que estavam lá ociosos e reciclados para outras áreas. Ocorre que, nesse meio tempo, eu diria que o governo desistiu de mim. E eu saí. O senhor saiu atirando na época, né? Não, eu não saí atirando, eu mais ou menos aconteceu. Todo mundo acha que eu fui secretário de Garibaldi durante 2 anos, 3, 4 anos. Eu fui 5 meses. Aliás, eu sou demitido muito rápido do lugar que eu vou. Foram 5 meses. Agora, nos 5 meses que eu fui, fiz isso, e deixei o estado superavitário, naquela época a gente falava em dólar, e todo mês caía na conta 10 milhões de dólares sobrava. E começou-se com isso, as adutoras e o programa do leite. E voltando aos funcionários, então passou a ser negociado com os políticos, os cargos de diretoria das empresas e da Data Norte. Ou seja, não vamos acabar não, isso é cabide de emprego. Não era essa a função final. Se houve crítica, eu me penitencio, mas dizendo que eu deixei. Não ia ser assim se eu continuasse. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Garibaldi? Eu acho que foi um governo. Agora eu posso até dizer, ele está tirando a sardinha para ele. Tem 2 governos, Garibaldi. O primeiro governo e o segundo governo. Eu acho que o primeiro mandato ele ia no caminho certo. E continuou no caminho certo mesmo depois da minha saída. Mas acho que as pressões políticas fizeram com que ele abandonasse um pouco aquele do primeiro governo, que estava no primeiro governo, e o segundo governo não foi igual ao primeiro. O senhor também foi secretário de Agricultura do governo Geraldo Mello. Com muita honra durante... Qual a avaliação que o senhor faz desse governo e de sua passagem pela secretaria? Eu acho muito boa, acho o Geraldo uma figura que merece respeito, e o Rio Grande do Norte devia reconhecê-lo até um pouco mais do que ele fez. Geraldo foi um convite de um amigo que me fez, e foi um convite interessante, porque eu digo, olha, Geraldo, eu vou para lá, fico 1 ano. Se eu for mal, eu não tenho direito de pedir para continuar. E se eu for bem, você não tem direito de me pedir para continuar. Ele pediu para eu continuar, mas eu não fiquei. Mas ele deu um sentido a um novo segmento econômico do Estado. Geraldo, como governador, e eu sou presidente porque era o secretário, ele despertou no Rio Grande do Norte que o Rio Grande do Norte podia irrigar. A irrigação, para valer, começou a partir do governo de Geraldo Mello.
ele deu esse sentido à economia do Estado. O senhor era muito ligado ao ex-ministro e ex-governador Aloysio Alves. Qual a avaliação que o senhor faz do político Aloysio Alves e como é que o senhor vê a situação hoje de o filho dele estar preso? Aloysio, eu fui não só admirado. Na verdade, eu conheci Aloysio já tempo depois que ele tinha deixado o governo. Bem depois. Por razões familiares, eu cheguei a casar com a sobrinha dele, mas como adversário dele, da minha família era adversário. E acho que Aloysio Alves é um gênio. Dificilmente o Estado vai demorar a ter outro gênio daquele. Eu diria que tem o Rio Grande do Norte antes de Aloysio e depois de Aloysio. Ninguém nega isso. Ele montou uma estrutura aqui no Estado. É um político muito habilidoso, tanto nacional como local. E acho que o que ele deixou é um legado que todo mundo bate palma. Agora, da Constituinte para cá... Vamos segurar um pouco, que chegou já o momento do nosso intervalo. Passa rápido o tempo, a gente vai ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta. Lembrando a vocês que todos os sábados e domingos iremos nos encontrar aqui na tela da Band. Vamos voltar a papear com o empresário Bira Rocha, que estava falando na visão dele quem foi Aloysio Alves e a importância aqui no Estado. Aloysio Alves, eu volto a repetir, foi marcante, antes e depois dele. É uma inteligência rara, um gênio. Agora, após Aloysio Alves, que teve a cassação e tudo mais, que aí está dentro de um contexto que eu volto para dizer que essa geração nossa, e a Aloysio não se enquadra, é que fracassou. A sua geração? Fracassou, sim, fracassou porque eu diria que nós, eu me entendi na minha geração, e aí há quem diga que quando se passa dos 70, 75 anos, está rodando fora da garantia. É o meu caso, eu estou rodando fora da garantia. Eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, e o Brasil foi campeão do mundo. Isso era raro ver isso. O Brasil campeão, isso para mim eu enchi o peito. E nos jornais aparecia aí o rei Gustavo da Suécia dando uma aperto de mão em Pelé, um rei. Depois aparecia um Sérgio, o rei botando a coroa em Pelé. Aquele era o herói. Dali comecei a entender o que era Brasil. E passou pela minha geração. Uma deposição de um presidente por militares. Passou pela minha geração. Uma eleição aonde esta eleição, além da eleição, passou a intervenção militar, que eu não chamo de evolução. Acho que uma intervenção militar, porque ali tinham líderes estudantis, eclesiásticos, políticos e militares, que hoje não tem. Esse pessoal fez o que fez aquela evolução. Vieram as eleições, em seguida, ou antes disso, e apareceu um salvador da pátria, com uma vassoura na mão, que varreu o jato do Brasil. Jânio Quadros. Tudo isso eu vi. Eu vi ele renunciar para ser ditador, que não deu certo. Eu vi os militares intervirem e ter um período do Brasil grande. O Brasil crescia mais que a China. Depois o AI-5. Aí veio o AI-5, foi ditadura. Tudo isso eu vi. Eleição indireta depois. Poderiam os militares ter consertado melhor o Brasil do que fizeram. Veio então a famosa democracia, a direta já, uma lição de cidadania, um homem de bem. E veio o que eu digo, uma dos maiores males do Brasil, a Constituinte de 88. Você considera como mal? Foi porque ela foi feita, produzida, um pouco antes do Muro de Berlim cair. Ela foi feita de forma de... tem muitos direitos e poucos deveres. Até hoje não conseguiram ainda regulamentá-la. E vem me fazendo arranjo. E pega arranjo. E nisso veio os famosos governos participativos, ou governos de coalizão. Aí vem o Sarney, aí vem o Collor, demitido. Itamar, que foi um governo, conseguiu governar, para poder governar, passar um ano sem aprovar o orçamento. Porque para aprovar o orçamento isso aí é caro. Tinha que negociar na distribuição com o Congresso. Aí veio o Lula, que foi uma grande esperança do Brasil. Antes do FHC. FHC deu uma grande esperança em conseguir dominar uma coisa que chamava inflação.
eu gosto muito de dizer que o Matuto chama de caristia, acabou com a caristia. Deu um sentido da moeda do Brasil. Ver o Lula que foi o mundo ficou perplexo com Lula. Eu fiquei perplexo com Lula. Eu aplaudi Lula quando ele conseguiu fazer o que ninguém imaginava que ele fizesse. Ele deu uma de inteligente, quando viu que para poder governar precisava botar gente que entendesse das coisas, chamou o maior adversário dele em Goiás, eleito com a maior votação do deputado federal, inimigo dele, que era o adversário dele, do PSDB. Foi Henrique Meirelles, botou no Banco Central. Procurou saber quem podia tocar a agricultura, que é o nosso carro-chefe. Trouxe o mais direita das direitas da área agrícola, da Sociedade Rural Paulista, Gilberto Rodrigues. Quem é que podia tocar o desenvolvimento econômico industrial? Ele foi na Fiesp, trouxe Furlan. E o Brasil cresceu, disparou. Mas depois eu acho que Lula se perdeu junto com o PMDB. Sem um PMDB não tinha havido mensalão nem petrolão. E esses dois partidos, PT e PMDB, fizeram o que está aí, junto com o PP, o que estão demais. Bira, voltando para a pergunta que eu fiz no outro bloco. Pela proximidade familiar, de amigos, política, em certos momentos, assessor, como é que você vê hoje os herdeiros de Henrique Alves, seja de Aloysio Alves, seja empresarialmente e, no caso, politicamente, especialmente na situação do ex-deputado Henrique Alves? Eu ia entrar agora. Este governo que está aí ainda chorando com petróleo, é produto, e o Henrique é um produto desse, daquele PMDB da Câmara, que se apossou das estatais. Seria o quadrilhão? É o que chama quadrilhão da Câmara. Eu acho que tem um quadrilhão da Câmara, tem um quadrilhão do Senado, que eu não sei porque ninguém está preso, o do Senado. Eu estou falando isso no que se respeita a que modo foi feito o governo. Do PT está preso Lula, preso Zé Dirceu, nem sei se está preso. Enfim, houve um desmantelo nacional da forma de governar baseado naquela Constituição, que ainda hoje se questiona. Esse é produto disso. Este é o produto disso. E isto chegou hoje em dia com o maior escândalo da história do mundo. Com duas empresas compraram literalmente compraram, o Executivo e o Legislativo, que é a JBS e a Odebrecht. Decretos, medidas provisórias, lei, só saía com elas. Estava tudo sendo vendido. Foi vendido tudo no a balcão ela, de negócio. foi vendido. Esta é a geração que eu participei, que eu participo até hoje. Está na hora de nós, dessa geração, cair fora. E eu tinha uma esperança nessa próxima eleição. Mas a principal reforma que era para ser feita, não foi feita, que era a política. Então fez um remendo de reforma dentro dessa Constituição, que não entrou ninguém novo. E aí fora, o povo estava querendo um produto chamado renovação. E o produto não está na prateleira. Bira. Por que não está na prateleira? Porque a forma que fizeram essa reforma só é para os mesmos partidos, fazer a mesma divisão do bolo com os mesmos candidatos. Isso não vai dar certo. Mudando um pouco, cada vez que você emite uma opinião forte, e suas opiniões são fortes, que seus filhos emitem opiniões fortes, principalmente Gustavo, você tem 3 filhos, uma filha e 2 filhos, aparece ou em um grupo de redes sociais, ou em conversas. Ele tem essa opinião forte, mas ele foi favorecido em certo momento pelo governo na desapropriação de uma propriedade dele. No caso, o INCRA desapropriou, em certo momento, nos anos 90, uma propriedade que você tinha rural. Qual é a sua visão sobre essa situação? Sobre essa crítica? A minha visão é de tranquilidade, porque isso é o que dizem, cadê o processo? Aonde está com esse processo? Eu, até hoje, ainda luto para receber. Você não recebeu aquelas operações? 100% não. Era uma propriedade que eu comprei da família Lamartine, uma propriedade grande, que abrangia 3 municípios. Essa propriedade começou com uma pressão social muito grande em cima dela. Era produtiva, né? Altamente produtiva, mas estava impossível com a pressão em cima dela. Eu cheguei a montar um pequeno complexo industrial lá, que estava funcionando. Produzia leite, produzia álcool e aguardente, produzia ração balanceada, tinha uma usina de leite, um pequeno complexo industrial. Cheguei a trabalhar com 220 famílias lá. Era um projeto que era um sonho meu, fazendo semiárido. Cheguei a fazer barragem de 25 milhões de metros cúbicos.
tomei emprestado e paguei tudo ao Banco do Nordeste, eu que tomei emprestado, 100%, e houve uma pressão grande dos 3 municípios desapropriados, que estavam na época da desapropriação. E o sonho deles era aquilo ser desapropriado, ser uma associação, e essas microindústrias, essa indústria lá, funcionar por conta dessa associação, que era mais ou menos modelo. Houve uma pressão grande sobre ela, houve uma pressão grande sobre a Maísa, e por aí. E aí isso foi feito, foi desapropriado. A certa altura, eu não fiz mais nem força para não desapropriar, porque não tinha como desapropriar. A exigência que eu fiz foi manter a casa de Lamartine fora do contexto da desapropriação, porque é histórica, que não foi feito, e que os moradores, ou seja, os funcionários, tivessem prioridade nas glebas que iam ser tiradas. Também foi atendido. Ainda hoje luto para receber parte do que foi desapropriado. Se isso foi benefício, eu não sei. Para mim não foi. Eu tinha aquilo como um projeto da minha vida. Agora, não consegui segurar, porque ninguém segurou as apropriações. É diferente de propriedades que eram improdutivas e que o sujeito pedia para desapropriar. Não é o caso. Ela é altamente produtiva. Você sai de um projeto da Rojado, nessa fazenda, a sua vida toda você labutou na questão da agricultura, há muitos e muitos anos, e vai para outro projeto arrojado, que é da criação de ovinos. Passou a ser referência no Brasil, inclusive na remanufatura, manufaturando produtos disso aí. O que foi que aconteceu que de uma hora para outra o projeto Lanila fica de lado e Bira muda tudo? O projeto da ovinocultura, no caso, foi um projeto que levou 15 anos. Teve que fazer um rebanho adaptado aqui no Nordeste, mas que fosse altamente produtivo, já que o daqui não era. Fizemos também um processamento da carne, uma indústria do primeiro mundo. Os produtos, nós não atendíamos, eram os pedidos. Pedidos é que não eram atendidos, porque não tinha produção. Chegamos a ter um rebanho de 15 mil animais. Esses 15 mil animais deveriam ser 20, e o final dele, ver se eu simplifico, era fazer... Lembre-se o seguinte, o Nordeste brasileiro é um dos poucos lugares do mundo que as ovelhas, se fala para o povo, as ovelhas têm cio o ano inteiro. Então ela pode, a cada 2 anos, parir 3 vezes. Se você parte de São Paulo para lá, só para uma vez, porque não tem luminosidade. Meio complicado, mas essa é a verdade. E se eu conseguisse dar um plus na inovação, eu digo que os Estados Unidos é sempre muito forte por causa da inovação. Separar o gene do burula, o nome é feio, mas é burula, na ovelha, no reprodutor. Esse reprodutor, ao ter uma filha, essa filha, a partir daí, sempre ia parir de 2. Então eu ia ter numa mesma área o dobro da produção, com os mesmos empregados, com o mesmo tudo. E tinha o dobro da produção com burula. Não foi possível desenvolver aqui no Brasil. Nós fizemos contato com a Austrália, desenvolvemos na Austrália. E os animais já estavam prontos para vir para cá, quando surgiu, vou chamar de verme, chamar de hemoncus. O ato de eu intensificar a produção, ou seja, ter muitos animais por hectare, criou esse hemoncus. Esse doença. É um verme, que ele dá no pasto. E só tem uma solução para eliminar ele. É fazer uma quarentena de 2 anos. Ou seja, tirar os animais durante 2 anos daquele pasto e queimar até o pasto. E depois você recomeçaria tudo de novo. Ou pegava só as ovelhas que eram resistentes àquele verme, que eram umas 1.500 de 15 mil, e começar tudo de novo, eram mais 15 anos. Eu digo, não, isso aqui... Então você resolveu vender os animais? Vendemos os animais para a Bahia, está indo muito bem na Bahia, num grupo que tem frigoríficos, eles estão lá. Peguei um pequeno lote do rebanho, doei à universidade, e peguei todos os estudos da universidade, para quem quiser tocar. Mas eu me lembro que nós, mais 15 anos, já não dava mais para mim e nem meus filhos. Eles até gostariam, mas era uma nova epopeia a ser vencida. Bira, nós temos pouco tempo para o final do programa, eu queria abordar 2 assuntos com você. O primeiro, você, além de ter sido presidente da Fierne, secretário de Estado, você também foi presidente e diretor do ABC Futebol Clube, num momento que a paixão era até maior do que hoje em dia. A troca de farpas, provocações, inclusive com familiares seus até. Era um momento
do futebol, o momento de ouro do futebol potiguar, final dos anos 70, meados dos anos 70 e dos anos 80. Num dos fatos que marcaram sua passagem pelo ABC, você começou a ter um problema pessoal com o locutor na época, pai do meu amigo Jorge Aldir, que era o locutor Aldir Dudiman. E um dos fatos que marcaram o futebol potiguar foi que você, no momento de explosão, você invadiu a cabine do velho Castelão, do nosso querido e saudoso Castelão, com arma em punho, dizendo que iria matá-lo. É verdade. O que foi que aconteceu? Tudo isso é verdade, é absoluta verdade. Ser do ABC é a maior qualidade que tem o norte rio-grandense, por isso que eu sou. Segundo, naquela época tinha um acirramento grande, nós estávamos muito, eu diria que estava muito irado com a traição feita pelas nossas costas ao ABC, pela CBF, na época era CBD, com João Machado e outros, onde o campeão iria para o Nacional, correspondente nacional. E nós fizemos um sacrifício grande, mandamos o time para a Europa, mantivemos o time. Quando chegamos aqui, não é bem isso, tem que ir para o melhor de 3. E o Aldir Dudiman estava muito a serviço do América. E começou a dizer... Ele era americano, né? Eu não sei se ele era americano, eu sei que ele dizia coisa que não era verdade de nossa parte. A gente podia desmentir à vontade, mas não tinha jeito. E num dessa eu me desesperei realmente, ouvi isso que você acabou de contar. Eu acho que o erro aí foi mais meu. Não chegou às vias de fato por quê? Eu acho que não chegou às vias de fato porque alguém interferiu, porque o revólver era velho, porque enfim, graças a Deus não aconteceu. Mas eu sou um sujeito que conhece minhas limitações, os meus limites e meus defeitos. E quando isso acontece, eu me puno. A partir dali, fiz um desejo meu, digo, peraí, acabou o desejo meu, agora eu fazia a coisa certa. Eu vou me punir e não vou mais a campo de futebol. Desde então, não tenho condições emocionais. Eu não conheço o Frasqueirão. Para a gente finalizar, que a gente só tem um minuto. Você foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Norte na questão de TV a cabo. Isso. Você colocou a empresa pequena. Isso. Daí se originou a Cabo Telecom. Não é? Qual a experiência disso? E você hoje se sente realizado em ter vendido para um grupo de fora a Cabo Telecom e ter participado desse projeto? Eu acho que sim, porque ficou grande demais para nosso capital. Me orgulho muito porque ela é primeiro lugar no nosso tempo e aqui na satisfação da população, no Brasil. Acho que ela só tem a crescer e vai ser bom. Então, esse foi um marco que eu deixei aqui. A Cabo você tinha a Sociedade Fernando Bezerra, você... E os argentinos. Os argentinos. Os argentinos, que eram experientes nisso. Tinha experiência nesse fato. Mas só voltando um pouco para o ABC para encerrar, mas nunca deixei de ler, contribuir, e saber tudo do ABC. Sou conselheiro de lá. Não fui nem no Frasqueirão para não quebrar a promessa. Porque acho, o ABC para mim é meia divindade, viu? Agora, voltando a Cabo, então a Cabo é um orgulho do Rio Grande do Norte. Poucas empresas têm uma Cabo. Bira, eu queria agradecer suas considerações finais, que a gente estourou o nosso tempo. Começamos com o pé direito, tendo você como convidado. Muito obrigado. A honra foi minha. Conta comigo. Satisfação tê-lo aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam hoje nesse primeiro programa. Desejar que durante esse ano e no futuro próximo a gente esteja junto aqui na tela da Band.